também ficar disponível para quem não puder assistir, né? Então, boa noite a todas, boa noite a todos que estão aqui conosco, acompanhando esse encontro, né, essa live aqui para a gente tirar dúvidas sobre o edital de seleção para o curso de mestrado e doutorado em administração, ingresso no ano de 2026. Está aqui comigo a que é nossa servidora, né, no departamento, na secretaria do Propad. Jéssica é responsável pela secretaria, junto com o Emerson, ela atende as demandas de vocês por e-mail ou por telefone. Então, Jéssica, nós vamos fazer uma breve apresentação dos principais pontos aqui, muito rapidamente, porque o objetivo é que vocês façam perguntas, como a Isabel já disse que tem 2 perguntas para fazer, e a gente vai tirar as dúvidas específicas de cada um de vocês, tá certo? Jéssica, fica à vontade aí para conduzir. Ok. Boa noite a todos e todas. Como a professora Carla falou, eu sou Jéssica Farias, né? Trabalho aqui na secretaria do Propad, auxiliando a coordenação na trajetória acadêmica de vocês, né? Em relação ao ingresso e dentro na permanência, enfim. E hoje nosso objetivo aqui é, como já foi falado também, tirar as principais dúvidas que surgirem através das perguntas de vocês e também conseguir fazer de forma bem resumida um aparato geral daquilo que o edital traz como requisito para participação no nosso certame, tá? Inicialmente, a gente sabe que esse edital, ele é para seleção e admissão e ano letivo será em 2026, né, com início de aulas em 2026. Hoje estamos sob a coordenação do professor Henrique Musi e professora Carla Paza, que está aqui presente nessa reunião, e a secretaria, como já foi apresentado. Aqui, de forma breve, o objetivo do programa, que a gente não vai se atentar tanto, queremos focar mais na questão das dúvidas de vocês, abrir esse espaço para que vocês possam trazer as dúvidas e a gente vai respondendo na medida do possível e repassando para vocês. Temos 2 linhas de pesquisa, né, organização e sociedade, então o edital também é pautado nisso, né, divisão de vagas por linhas e campos temáticos, certo? E a oferta de cursos é curso de mestrado, que tem duração de 24 meses, e o curso de doutorado, com duração de 48 meses. E aí, o edital, vamos lá, neste ano está ofertando 26 vagas para o curso de mestrado, sendo uma exclusiva para servidor da UFPE, e no curso de doutorado, 16 vagas também, com uma vaga para servidor da universidade. Além disso, tem previsão de ações afirmativas, com reserva de 30% das vagas para as pessoas, para esse público que se enquadrar dentro das ações afirmativas, que seriam as pessoas negras, quilombolas, ciganas, indígenas, pessoas trans e pessoa com deficiência, tá? O período de inscrição está lá divulgado no edital, publicado na página do site do Propad e também no SIGA. Iniciou em 20 de agosto e vai até o dia 17 de outubro, certo? A taxa de inscrição é prevista no valor de R$50 e tem casos de isenção prevista em edital, certo? A isenção ela pode ser solicitada também conforme o que prevê o edital até o dia 10 de outubro, certo? E aqui a gente reuniu os principais documentos que são exigidos neste edital que está em vigor, que de forma geral é documento oficial de identificação, o CPF, quitação eleitoral, em caso de estrangeiro, passaporte. Para candidatos do sexo masculino, pede-se o comprovante, né, de serviço militar. Além disso, foto 3x4, diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação para quem for concorrer no mestrado, certo? E para o curso de doutorado, além do diploma da graduação ou declaração de conclusão, o diploma de mestrado. Aí, além disso, tem o histórico escolar, que é pedido em ambos os cursos, o currículo, organizado com as comprovações exigidas no edital, a gente tem itens lá que descreve quais são essas comprovações,
E um ponto importante a se destacar aqui é que o currículo ele não é na forma de Lattes, né? Não é currículo Lattes e sim currículo vitae. Além disso, é também exigido neste edital o resultado do teste ANPAD, tendo nota mínima para o curso de mestrado de 270 pontos e para o curso de doutorado 300 pontos. E também o pré-projeto, né? Para mestrado, deixa eu só voltar aqui que passou. Tem uma exigência lá, eu destaquei aqui só o básico, mas tem outras exigências lá, mestrado de 10 a 15 páginas e doutorado de 15 a 20 páginas, é a exigência para o pré-projeto. Até aqui, tudo bem? Tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Eu posso prosseguir? Se não tem, eu vou prosseguir. E aí as etapas da seleção, tanto para os cursos tanto para o curso de mestrado quanto para o doutorado, são previstas em três, né, sendo ela a primeira, a avaliação e a defesa desse pré-projeto que vocês apresentaram na inscrição, né, o documento PDF, mas vai ter a data para vocês defenderem aquilo que vocês desenvolveram ali como pré-projeto, né? A segunda etapa seria a avaliação do currículo vitae, que também foi lá disposto na inscrição, e a avaliação, né, em sequência do resultado do teste ANPAD que vocês apresentaram no ato da inscrição. Isso vale para os dois cursos, tanto mestrado quanto para doutorado, terão essas três etapas de seleção. E aqui a gente colocou o cronograma resumido, eu já falei da etapa da inscrição, né, que vai até o dia 17 de outubro deste ano, né, seguido da divulgação da homologação dessas inscrições, que vai ser no dia 24 de outubro, né? As etapas de defesa de pré-projeto acontecerá do dia 3 ao dia 11 de novembro, né? E o resultado dessa primeira etapa será divulgado no dia 14 de novembro. E aí a gente segue com a avaliação do currículo vitae entre 21 a 28 de novembro, e o resultado final de todo o processo seletivo está previsto para o dia 16 de dezembro deste ano. E aqui a gente separou algumas dicas importantes para vocês, para que vocês possam caminhar bem aí nesse processo seletivo, né? Que é ler com atenção todo o edital, preparar um bom pré-projeto, né, vinculado a um campo temático, isso é importante, organizar as documentações em um único PDF, né, para cada etapa que o CIGA pede, e a gente recomenda fortemente que os documentos sejam nomeados conforme a ordem que consta lá no edital, né? E, além disso, não deixem inscrição para o último dia, a gente deseja uma boa seleção a todos e todas. Obrigada, Jéssica. Bom, vamos passar agora para as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade, Isabel quer começar? Eu gostaria, sim. Tenho algumas dúvidas, principalmente, como eu tinha falado, sobre a questão da seleção de títulos, né? Alguns como eu devo organizar. Um exemplo é que eu tenho 3 monitorias, eu dei monitoria na época da graduação. E eu fiquei em dúvida onde eu deveria encaixar, porque eu recebi bolsa nessa época, de 2 semestres seguintes. Aí eu pensei que poderia ser no primeiro, perdão, na letra B. Eita, eu tô sem o edital agora. Seria a primeira pergunta. Jéssica, por favor, projete aí, tire a tela, por favor, e projete o edital, pode ser que está no site, ou se quiser o projeto, tanto faz. Você quer projetar? Não estou te ouvindo, o teu áudio está fechado. Vou projetar agora, só um momento. Pronto. Acho que já foi aí na dúvida da pessoa, que deve ser na parte do barema de titulação, né? Isso. Pronto. Então, vamos lá. Ver qual é a dúvida aqui. Deixa eu só subir um pouco. Onde essas monitorias se encaixavam, porque é bolsa, né?
Então, eu pensei que seria na letra C. Certo. A monitoria, ela pode ser enquadrada, eu não me lembro se ela está especificada, tem monitor de eventos em extensão, mas ela tem também como, Na época foi em outros, como eu acho que ela entra, não tenho bem certeza agora. Ela não está aparecendo aqui, ela não é uma titulação na experiência profissional, ela entra em outros da atividade de pesquisa ou da de extensão, vai depender se é uma monitoria de graduação, é isso? isso, eu dava monitoria de uma disciplina na Uhum. época. Isso, ela pode ser equivalente ao peso que está atribuído a monitor de eventos ou de extensão local em minicursos. Tá E aí certo. seria no E, não no C, Não né? é. Isso, exato. Perfeito. E outra questão foi porque eu dei algumas aulas, ministrei algumas disciplinas em curso técnico de administração. E aí ele entraria em outros no B? Depende, você tem você foi contratada e foi remunerada e tem um contrato por isso, ou foi voluntário, depende como foi Não, que aconteceu. foi uma seleção e eu dei as 4 disciplinas. Foi em um curso técnico. De quantas horas eram as disciplinas? Cada disciplina de 30. Pronto, então se enquadra no B, experiência profissional, certo? Uhum. E vai se enquadrar, porque ensino médio ou fundamental, vai ser mais ou menos nesse item ali, experiência profissional de ensino médio ou fundamental, ou vai entrar em outros, que é 1 ponto por semestre. Perfeito. Provavelmente vai ser professor de ensino médio ou fundamental. Vai depender do que está escrito. Como é que a gente faz a avaliação de todos os documentos? A gente lê o documento todinho, tudo que está escrito, e se tiver uma informação, assim, quando não tem, por exemplo, período de tempo, vejam que as avaliações, elas acontecem aqui por semestre, então, se a declaração não tem um período de tempo, só diz, foi estagiário na empresa tal, foi estagiário, mas não diz de quando a quando, a gente não consegue pontuar. Aí, se tem mais alguma informação que a gente consegue ali, mais ou menos, tirar alguma informação, a gente joga dentro do outros, tá? Quando a informação não está clara, nós vamos jogar dentro do outro. Então aproveitando, pegou bem. Tem Uhum, uma que é estágio à docência, que eu fiz também. Só certo. que na declaração só diz a quantidade de hora, não diz o período. Mas no meu. Como é? Como é que fala, meu Deus, eu esqueci. Fugiu o nome. Que a gente faz o documento, né? Explicando Uhum. o relatório. Perfeito, Joyce. O relatório, eu digo o tempo. Eu posso colocar esse relatório anexado também? Pode, que a gente junta 2 documentos para ver se a informação é complementar e faz a análise. A gente, para vocês terem uma noção, a gente sempre assume um pressuposto de que a informação de vocês deve ser valorizada ao máximo. A gente só não pontua a informação de vocês, que vocês trazem, se ela realmente não for comprovada, se ela realmente, por exemplo, trazer uma declaração que não tenha um logo, que não tenha uma assinatura, que não tenha uma data, né? E isso a gente não consegue pontuar, mas a gente preza por sempre avaliar e pontuar de alguma forma toda a informação que vocês trazem. A gente não elimina a informação, não zera a informação, a não ser que a informação esteja realmente, assim, descaracterizada de algo que seja verificável, verdadeiro, entende? A gente sempre pontua a favor de vocês, de alguma forma. Perfeito. Muito obrigada, Carla. Nada. Boa sorte.
Valeu. Pronto, Damires, pode deixar no chat que a gente lê aqui para todo mundo, né? Vai comentando. Quem mais quiser abrir o microfone e falar, ou quiser deixar no chat também, fique à vontade. Olá, boa noite a todos. Eu tenho duas dúvidas particulares. Para a inscrição de servidor, para concorrer à vaga de servidor, eu preciso solicitar mais algum documento do que aquele documento que eu vou colocar, por exemplo, a carteira de trabalho digital, que lá consta como servidora da universidade? Jéssica, quer responder? Posso responder sim. No caso, aquele rol lá que foi dado no edital é plenamente aceito. Então, pode ser contra-cheque, pode ser a carteira funcional digital, não precisa ser um documento além disso. Certo, obrigada. E a outra dúvida é que, lendo o edital, as datas para a defesa do projeto. Eu estou com uma viagem marcada, justamente caiu na mesma semana, e é uma viagem que está marcada desde o começo do ano. Porém, dessas datas que vão ter as defesas, só o primeiro dia, o dia 3 de novembro, é que, de fato, eu vou estar viajando. E aí, após a confirmação da inscrição, eu posso entrar em contato com o programa para que a data da defesa seja realizada em qualquer outro dos dias? Não. O que vai acontecer é que nós vamos organizar, a secretaria vai disponibilizar as datas e horários para cada candidato participar da defesa do projeto. Ela vai ser organizada em função das agendas dos professores. A banca é formada por 3 professores avaliadores do projeto. Então, a gente tem que alinhar as estrelas, né? Tem que fazer o alinhamento das estrelas, que um está dando aula nesse horário, o outro tem banca nesse horário, enfim, a gente tem que conseguir alinhar isso. Por isso que no edital, Jéssica, coloca aí a parte do cronograma, por favor. O edital prevê, se eu não me engano, 7 dias úteis para se fazer as arguições de projeto. Lembrando que as arguições todas são virtuais, viu, Caroline? Então, se você estiver viajando, a minha sugestão é que você reserve, e cair justo no dia da sua viagem, você reserve um momentinho da sua viagem, fica num lugar um pouquinho mais isolado e faça a apresentação do seu trabalho, né? Então, vejam, a gente no dia 31 de outubro, a gente vai divulgar os dias e horários das bancas, né? E as bancas vão acontecer entre o dia 3 e o dia 11. Eu acho que o dia 3 de novembro é o pós-feriado, acho não, né? É depois do feriado de finados, né? É uma segunda-feira. Pode ser que, eu não sei para quem você vai concorrer, pode ser que tenha banca nesse dia, mas geralmente a gente acomoda as bancas em função dos nossos horários de aula na graduação e também no Propad, sabe? Sim, geralmente não é no primeiro dia, dificilmente alguém acomoda no primeiro dia, mas pode ser que tenha, né? Isso não posso te garantir. Então, eu recomendo que você, assim, viaje, leve junto a sua apresentação, tá Sim. certo? E aí, se cair num dos dias da sua viagem, se programe para estar naquele horáriozinho ali disponível, tá certo? Certo, nos outros dias não tem problema, a minha preocupação era só no dia 3, porque no avião eu não vou ter como, infelizmente, fazer a defesa. Pronto. Mas a partir do momento da aterrissagem, o horário que for, eu vou estar disponível. Então, dedos cruzados. Então Dedos vamos torcer. Né? Tá bom, muito obrigada. Nada. A Damares está dizendo aqui, em relação ao teste Ampad, o edital deixou claro que seriam aceitas notas a partir de 2023, mas não especifica qual será a última edição considerada, a de setembro, tá? Porque essa de setembro que acho que aconteceu esse final de semana, não foi, Jéssica? Ou vai ser esse final de semana, ou foi o que passou? Acho que foi o que passou, né? É o de setembro.
é o de setembro de 2025, que é a última edição considerada, tá certo? Pronto, tá aqui, ela nem terminei de ler, estava escrito aqui, isso, no domingo 21/9, e a próxima está prevista para novembro. As notas da ANPAD vão ser divulgadas em 10 de dezembro, mas essas de novembro não vai dar para entrar no edital desse ano, só no do ano que vem. Né? Se alguém não fez a prova teste ANPAD, não tem nota dos anos anteriores e não fez a de setembro, infelizmente não vai conseguir participar do processo de seleção esse ano. Aí é só para o próximo ano, porque a de novembro nós já vamos estar aí no meio das avaliações, né? Já encerrando as avaliações aí. Então, não vai conseguir participar. Espero que você tenha conseguido fazer a prova deste último domingo. Isso. Acho que Karine e Tayane levantou a mão. Boa noite. Eu fiquei numa dúvida, porque eu tenho 2 trabalhos aprovados em um evento nacional. Aí eu queria saber se ele poderia se enquadrar na letra C, que tem participação em projeto de pesquisa, aprovado por instâncias, ou se ele poderia entrar na letra D, em outras publicações e trabalhos. São duas coisas diferentes. A publicação em um evento ou em um periódico é considerado publicação, produção acadêmica, apresentação de trabalho ou resumo em congressos nacionais. Se esse artigo é fruto de um projeto de pesquisa, você tem que ter outra declaração dizendo que o projeto de pesquisa sobe ali, Jéssica, onde dizem projetos de pesquisa, atividades, pronto. Por exemplo, se você foi iniciação científica, se esse artigo que você está produziu, está sendo publicado, ele é fruto de uma iniciação científica, são 2 documentos. O de aprovação do evento, e se o evento já aconteceu, você deve colocar o certificado, a cópia do certificado, tá? E se ele é fruto de um projeto de pesquisa, você tem outra declaração da coordenação da iniciação científica, do orientador, as informações devem vir completinhas com o título do projeto de pesquisa, o período que você esteve com a iniciação científica, tanto se foi iniciação científica remunerada, como se foi voluntário, tá? Se não foi iniciação científica, se você trabalhou como pesquisador voluntário, faz parte de uma equipe, de um projeto, de forma voluntária também. São declarações que um não é decorrente do outro. Você pode ter feito iniciação científica e não ter publicado nenhum artigo a partir disso, né? Você pode ter feito parte de um grupo de pesquisa e não ter publicado, ou como você pode ter publicado sem fazer parte de um grupo de pesquisa. E nesse caso, pontua 2 vezes a iniciação científica, que é uma atividade que você desenvolveu durante X semestres, e o resultado dela, que é um artigo publicado em decorrência da pesquisa realizada. Entendi, obrigada. Deixa eu ver quem mais aqui levantou a mão. Deixa eu abrir a fila. Acho que só a Karine. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Deixa eu dar uma dica aqui, Jéssica. Baixa aí o edital naquela parte dos documentos que precisam ser anexados. Para inscrição? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Isso. Veja, gente, aqui uma dica de ouro. Tem gente, por exemplo, cadê aqui na letra B, ó. Cópia da carteira de identidade, do CPF e comprovante de quitação eleitoral. Gente, se não tiver o ticketzinho aquele do comprovante de quitação eleitoral ou aquela certidão que a gente pega na internet, que é gratuita, já não vai ser homologada a inscrição.
Às vezes a pessoa manda tudo, manda o projeto, manda todos os documentos, todo o histórico escolar, todos os comprovantes de publicação, de tudo, esquece a quitação eleitoral. E no caso dos homens, a cópia de quitação do serviço militar. Sem isso, a inscrição não vai ser homologada. Então, muitas vezes a gente fica com muita pena dos candidatos, porque, assim, faltou a comprovante de quitação eleitoral, tá? E aí a gente realmente acaba não homologando uma candidatura com um projeto muito bacana, muitas vezes, por conta desses 2 documentos que são bem de praxe, assim, as pessoas esquecerem, não anexar. A primeira parte quando chegar a candidatura de vocês, antes mesmo de encerrar o processo de inscrição, a gente já vai olhando para ver se entregou tudo. E a primeira coisa que a gente faz é um checklist, assim, ó, tem cópia de carteira de identidade? Tem. Pronto. Tem CPF? Tem. Tem comprovante de quitação eleitoral? Não tem. Pronto. Já bota na lista das candidaturas não homologadas, né? Aí tá, tem o comprovante de quitação eleitoral, né? Aí é homem, no caso, né? E tem a quitação do serviço militar. Se não tem, também já está fora. Ah, faltou a foto, poxa, também não dá para homologar, né? E aí a questão do pagamento, ou então a ficha é mais fácil, né? Então, geralmente, esses 2 itens aí acabam gerando né, essa eliminação do processo de seleção por uma coisa tão pequenininha assim que vale a pena prestar atenção, tá? Pode falar, Sávio. Acho que Sávio está na fila, pode falar. 2 perguntas. Uma mais boba, mas fico com dúvida. Precisa ser, essa identidade CPF, precisa ser autenticado ou não? Como não deu para ouvir direito? Nada precisa ser autenticado, a não ser que tu tenha um diploma obtido no exterior. O resto, nada precisa ser autenticado, não. Outra pergunta é com relação ao que a senhora acabou de falar da comprovação de grupo de pesquisa. É válido se eu for lá no grupo de pesquisa que eu participava, lá na página do Lattes, e pegar um print daquela tela que tem meu nome e período? Não, tem que ser declarado. Não. Tu até pode colocar esse, mas tem que vir assinado pelo líder do grupo de pesquisa, né? E que você esteve no período X a X. Que você integrou, a declaração tem que vir com um logotipo do grupo de pesquisa, ou da universidade, ou da instituição, da escola, da organização não governamental, né? Tem que vir com um logotipo, tem que estar dizendo, Sávio Almeida participou como pesquisador voluntário ou remunerado no projeto de pesquisa tal, ou junto ao grupo de pesquisa tal, no período X a X, de preferência dizendo assim, desempenhando a função de pesquisador júnior, pesquisador auxiliar, mestrando, doutorando, e aí tem que estar assinado por alguém, datado e assinado por alguém. O mais importante sempre é dizer o período, de X a X. Obrigado. Ok, agora a Karine levantou a mão. Eu queria saber se é obrigatório a pessoa ter pelo menos um desses pontos ou não, tipo, uma titulação, uma experiência, uma atividade de pesquisa, ou não precisa? O que importa realmente é só a pontuação da pessoa. Baixa ali um pouquinho, Jéssica, onde diz os outros documentos ali. Essa é a documentação da inscrição e aqui as candidaturas. Vê, candidatura que não tiver um pré-projeto de pesquisa também vai ser excluído. Tem que ter um projeto de pesquisa e ali tem uma formatação. Tem que ter um diploma de conclusão de um curso. Para o mestrado, tem que ter obrigatoriamente de graduação ou uma declaração de que está se formando, não é isso, Jéssica? Depois Jéssica dá mais detalhes sobre isso. E para quem se candidata ao doutorado, precisa ter o diploma de graduação e de mestrado, tá certo? Sem esses diplomas, também está excluído, certo? E aí, para o doutorado, precisa também o comprovante da proficiência, o currículo também precisa para o mestrado, né? O histórico escolar e o resultado do teste ANPAD. Se faltar um desses documentos,
também não vai ser homologada a inscrição. Pode complementar, Jéssica, por favor? Sim, Principalmente sobre os formandos da graduação. Uma coisa que a professora destacou aí é a possibilidade de prováveis concluintes, tanto de graduação, quanto de mestrado também para o curso de doutorado, poderem participar da seleção. Então, você tem essa previsão no edital, você vai colocar essa declaração no ato da inscrição, se for provável concluinte de graduação, vai pegar na coordenação do seu curso essa declaração assinada, datada, informando a data prevista para a sua formação, né, para a conclusão do curso. E aí tem um item específico no edital que fala como será essa tramitação. Você aceita na inscrição, passa todo o processo seletivo e, se aprovado, você tem uma data para poder enviar o comprovante de conclusão efetivamente, né, e não mais o de provável concluinte. Normalmente se dá antes do período de matrícula, em caso de aprovação, né. E a mesma coisa para a questão do doutorado, quem é provável concluinte do mestrado, né, está para defender, também pode concorrer nessa condição de provável concluinte, e aprovado em todas as etapas, vai ter um período, né, que normalmente, eu acredito que está já específico aqui no edital, a gente pode pegar aqui o item e verificar, antes da etapa de matrícula, você apresenta essa comprovação de que defendeu para o caso de mestrado ou que terminou o curso de graduação. E aí, isso é uma coisa que eu queria destacar, uma outra coisa, dentro da dúvida da Karine, essas documentações são os requisitos, né, aquilo que é exigido para você participar da seleção. Agora, a questão da pontuação, que você também falou, é como se fosse um desdobramento. Você vai colocar todas essas documentações, porque é exigido, mas, por exemplo, os diplomas também servem para você pontuar na etapa de titulação, né, que é lá na etapa 2 do currículo vitae. Então, você precisa comprovar que tem essas graduação, e para o caso de doutorado, mestrado e graduação, mas ele também serve, os diplomas, para te pontuar na parte do barema de titulação. E se você tiver o que já foi falado aqui, né, participação em evento, bolsa de monitorista, também vai pontuar. Eu acredito que, se essa for a sua dúvida, esses outros demais não é uma obrigação, vai te classificar, vai te pontuar mais. Mas os diplomas em específico, sim, são requisitos para inscrição. É isso. Não sei se ficou clara a nossa resposta, Karine. Jéssica pode mostrar lá a pontuação de titulação. Então, obrigatoriamente tem que ter um diploma ou de graduação ou de mestrado, nos dois casos, ou de concluinte. E aí, isso é obrigação, senão não consegue concorrer, a inscrição não é homologada. E aí depois, o que Jéssica comentou é isso aqui. Se a sua graduação foi em administração, você tira 50 pontos. Aí no caso dos doutorandos, por exemplo, fez uma graduação em administração e fez um mestrado em administração. Deixa eu colocar lá na titulação aqui. Mestrado em administração. Aí já tira 50 pontos da graduação, mais 30 pontos do mestrado. Fez uma graduação em outra área, então 25 pontos. Fez um mestrado em outra área, 15 pontos, é 25 mais 15, entendeu? Isso. E aí as especializações e tal. Quer explicar um pouquinho mais o seu caso, ou com isso você já conseguiu esclarecer sua dúvida? Consegui, obrigada. Ok. Acho que Joyce. Agora é Joyce. Olá, pessoal, boa noite. Eu tenho uma dúvida meio boba, mas eu achei melhor perguntar. Se eu tiver tido um trabalho apresentado em evento, eu tenho, sendo que não fui eu a pessoa quem apresentou, e sim um outro autor do artigo, eu devo colocar ele como apresentação ou como só publicação? Só como publicação. Você só vai pontuar como apresentação de trabalhos em congressos se a declaração, congressos e eventos, se a declaração estiver no seu nome.
Apresentação é uma coisa e publicação é outra. Às vezes a gente só publica, mandou o artigo para o evento, mas não foi para o evento, né? Ou outra pessoa foi para o evento. Então, pontua a publicação e só vai pontuar a apresentação se realmente você tiver uma declaração de apresentação. Então, existem duas formas, a gente encontra de tudo, né? Às vezes o evento diz assim, ele lhe entrega um certificado por você ter apresentado e outro por ter publicado. Quando a gente tem esses dois certificados, a gente vai pontuar as duas vezes, a publicação e a apresentação. Tem outros eventos que vão lhe dar uma única declaração, que diz assim, ela apresentou, ela publicou e apresentou. A gente considera as duas coisas também, tá? O importante é que tem que estar escrito, apresentou, fulano apresentou, e houve uma publicação nos anais do evento ou na revista com tais autores, e o seu nome tem que constar na lista dos autores, tá certo? Obrigada, professora. Nada. Karine, depois o Sávio. E a Anne também. E a Anne, isso. Karine, Anne e depois o Sávio. Pode falar, Karine. Não foi da outra vez, eu acabei não abaixando a mão. Eu já baixei. Certo, então agora é a Anne. Uma outra dúvida que surgiu é, eu participo de um grupo de pesquisa que ele é certificado pelo CNPq. Então, na organização da documentação, eu inseri sobre esse grupo aquela página do CNPq, que tem o nome completo do grupo, o número, tem os participantes e tem lá a data que eu ingressei no grupo e as linhas de pesquisa. Então, esse comprovante é suficiente? Foi a dúvida do Sávio. Ele tem que estar assinado. Você até pode pegar essa página e pedir para o líder do grupo de pesquisa assinar, né, imprimir essa página, colocar no papel timbrado, já tem o logo do CNPq, colocar o papel timbrado da instituição ou do grupo de pesquisa e assinar, datar e assinar. Isso pode ser válido, mas a informação tem que só printar da internet e colocar, não vai ser válido, porque muitas vezes os professores, né, meia culpa aqui, né, não atualizam os seus grupos de pesquisa, a gente atualiza uma vez por ano, porque a gente recebe um puxão de orelha lá da Propesqui, de que a gente não atualizou, então muitas vezes o aluno, ele é mantido no grupo de pesquisa, mas ele não está ativo, a gente geralmente deixa os nossos ex-alunos no grupo de pesquisa, às vezes até para fazer volume, mas ele não está ativo, por isso precisa de uma declaração de que você está ativa ou que participou no período de X a X, por isso tem que estar assinado, tá certo? Mas você certo, pode ótimo. Então, já vou printar do site do CNPq e pedir para a pessoa, o coordenador do grupo, assinar a declaração, esse print de tela. E colocar a data e indicar o período, tá? Certo, ótimo. Dúvida tirada. Agora o Sávio. Duas dúvidas. A primeira, com relação à produção acadêmica, trabalhos em congressos, artigos, em revistas, enfim, tem algum prazo? Porque quando a gente faz concurso público, normalmente tem 5 anos. Aqui tem algum prazo da minha vida, tudo que eu já fiz? Não tem prazo. Legal. Você pode botar tudo da sua vida, mas aí deixa eu lhe dizer, como eu já sei que você vai chegar com um super de um currículo, a dica é a seguinte, ó, não precisa colocar o artigo completo, porque você não vai dar umas 20 páginas, cada artigo que você tem dá 16 páginas, 20 páginas, bota só a primeira página, que é a capa, e nessa capa tem que estar o nome da revista, a informação completa, sabe? O ISS e ISSN, o número da revista, a edição, o ano, os autores, né? Toda aquela informação, a ficha catalográfica do artigo tem que estar nessa. Se não estiver na primeira página, aí você imprime até onde tem essa informação completinha, sabe? A gente vai precisar ver essa informação dos anais do evento e da revista, tem que estar junto com o seu nome e o título do trabalho. Então,
é uma publicação que foi feita numa revista há 5 anos atrás, não tem problema não. Há 6 anos atrás, na época da sua graduação, não tem problema. A primeira página, com essas informações completinhas da publicação, precisam estar legíveis, importante isso também, tá? Importante é que está legível, e porque muitas vezes, sei lá, tira uma foto que não fica legível, que a gente não consegue conferir, porque quando é em periódico, inclusive aqui está a informação, a documentação, né, os periódicos estão com uma nova classificação. A gente entra no periódico, um por um, para olhar o periódico, a classificação desse periódico, né, e às vezes, se a gente tem dúvida da publicação, se a informação não veio completinha, a gente entra no próprio artigo para conferir. E aí você tinha mais uma dúvida. Isso, do periódico, né? Eu acredito que a senhora está falando de publicação em revista. Isso. Aí aparece aqui 27MB, BRF. Eu estava acostumado com A1. Então, eu não sei o que é isso. Pronto, essa é uma novidade da CAPES, não é nossa, né? É uma novidade que não existem mais os quales CAPES, né? Antes nós tínhamos as classificações das revistas, os periódicos eram classificados com A1, a melhor nota, A2, A3 e A4, e depois o extrato mais baixo, que eram as revistas no extrato B, né? E agora mudou. Agora, a CAPES definiu a área 27, a área de administração, classificação de muito bom, bom, regular e fraco. Então, essa classificação, ela está ainda bastante confusa para todos nós, no Brasil todo, não é só para nós, né? E a gente fazer a consulta, vocês mandam né, essa primeira página, o print da primeira página do periódico com a informação completa, e a gente vai verificar nessa tabela da CAPES, da área, qual é a classificação do periódico, né? E aí a pontuação é esses pontos que estão aí, 100 para muito bom, 50 para bom, 25 para regular e 12 para fraco. Essa é uma pontuação nacional, não é uma pontuação que nós inventamos, não, né? Por quê? Porque a produção científica mudou no Brasil, né? A forma de avaliar a produção científica mudou, já tem alguns anos que vem mudando, assim, aos pouquinhos, e essa última quadrienal foi mais radical. Então, nós tínhamos até bem pouco tempo no Brasil currículos de pesquisadores, de professores, de estudantes de mestrado que publicavam muito, e era muito mais quantidade do que qualidade. E a CAPES já vem há vários anos, há mais de 6 anos, dizendo, gente, não adianta produzir quantidade, não ter qualidade. Então, agora, o que a CAPES está caminhando para avaliar é o impacto do artigo, e não quantos artigos você produziu, mas sim a qualidade dele. E como é que se mede a qualidade? Pelo impacto. Número de acessos, número de citações, de reprodução desse artigo em outros artigos, sabe? Então, é para isso que nós estamos caminhando. Então, assim, a gente vai ter essa avaliação mais qualitativa daquilo que se produz, do que as revistas produzem também, para não ficar muito no que acontecia, assim, de muitas vezes você ter um artigo numa revista que não tinha um impacto, que ninguém lê, uma revista que é caça-níquel, como a gente diz, sabe? Então, esse é o objetivo da CAPES, evitar que a gente tenha essa proliferação de periódicos, né, de revistas que são caça-níquel, e que existe, inclusive, uma lista, que a gente diz que é a lista negra dos periódicos, que não é só no Brasil, é no mundo todo, que são aquelas revistas que pagou, levou, sabe? Então, se você tiver condições de pagar uma pequena fortuna, você publica o seu artigo. E a CAPES entende que isso são revistas predatórias, e que não a ciência deve ser aberta, a ciência deve ser gratuita. Então, esses periódicos tendem, aos poucos, a serem
não vou dizer punidos, mas assim, não vai pontuar para o pesquisador. Então, a gente vai evitar produzir artigos que vão para uma revista que não vai pontuar para a gente. Por quê? Porque ela é uma revista predatória, porque ela tem uma preocupação em ganhar dinheiro, ao invés de gerar ciência. Só que isso aqui ainda está muito confuso no Brasil, então essa é a classificação que a CAPES está adotando, mas assim, tudo que vocês produzirem, a gente vai somar de alguma forma, né? Então, pode ter certeza que a gente vai olhar com muito carinho tudo que vocês trouxerem aí de produção. Tá bom. Obrigado. Ok. Ana Caroline, Anne, levantou a mão. Não, foi da outra vez. Ah, foi? Foi. E Karine também? Surgiu mais uma dúvida. Na parte de titulação, no final tem a parte de outros. Aí eu fiquei em dúvida se curso técnico ou se seriam cursos menores também, esses de 20 horas, se eles se enquadrariam também. É no de titulação, Jéssica, viu? É mais para cima, não é esse outros aí. A letra A. É. Tem outros. Aí eu queria saber se curso técnico se enquadraria. Isso, sim, se enquadra. Certo. Cursos que você possa fazer, inclusive cursos, às vezes você fez um curso, por exemplo, fez um curso de Atlas TI, fez um curso de um software específico de análise de dados. Pode entrar aqui. Tudo que você tiver de certificado de curso de curta duração, de extensão, curso de extensão, ele entra aqui nos outros. Aparece também como até 5 pontos. Seria um ponto para cada certificado? Exato. Certo. Entendi, obrigada. E lembrando que, assim, os cursos, eles têm que ter alguma aproximação com a área, né? Com a área de administração. Então, sei lá, apesar de que com a área de administração, 99% dos cursos que a gente faz tem aproximação, né? Não estou nem conseguindo lembrar um exemplo aqui que não tem aproximação, porque até um curso de corte e costura está valendo, porque você pode empreender na área de moda, né? Então, você pode ter ali uma pontuação até por um curso que fosse de corte e costura, sem menosprezar o corte e costura, né? Assim, só como aquele exemplo aqui que a gente, né, usa, assim, no coloquial para dizer vários temas, né, que são aí profissionalizantes, servem também. 5 certificados é o máximo. Isso também é interessante, viu? Porque muitas vezes, assim, pronto, esse caso mesmo de titulação, se você botar 6, o sexto não vai contar, certo? Então, pode botar só 5, é o limite, a gente só vai contar até 5. Baixa ali, Jéssica, por favor, naquele de produção de artigos, na parte de produção. A parte da produção acadêmica, ó, tá dizendo aqui, apresentação de trabalho ou resumo em congresso nacional, máximo de 2 trabalhos. Não precisa botar 3, a gente só vai contar 2. Quiser botar 2, pode botar, mas a gente só vai pontuar 2. Quer botar 3, quer botar 10. Tem publicação completa em anais de congresso, só vamos avaliar 2. Botou 5, a gente só vai pontuar 2, tá? Publicação em revista, a publicação em revista não tem limitação, tá? Mas, ó, publicação de capítulo de livro de circulação nacional, só 2. Ah, mas eu tenho 5. Não, só conta 2 pontos, até 20 pontos por capítulo, no máximo 2. Então, tudo que está escrito, máximo 2, máximo 2,5 por evento, máximo 5 por evento, ali, certo? É isso ali. Quer botar o mais, pode botar, mas só vai pontuar exatamente como está descrito no edital, tá certo? Pega mais um, Jéssica, ali, volta ali, pode ser para cima ali que a gente tem ali, ó, projeto de pesquisa, iniciação científica, só vai contar 4 semestres. Ah, mas eu fiz iniciação científica aos 5 anos da minha faculdade, mas a gente só vai contar 4 semestres, tá? Quer botar todos os anos, todos os certificados, pode botar, mas a gente só vai pontuar 4 semestres, exatamente como está dito no edital. Ok. Karine, acredito, levantou a mão novamente.
Iane, novamente. Eu queria saber se esses semestres se acumulam. Por exemplo, eu passei 3 meses em um e 3 meses em outro. Eles podem ser somados ou não? Teria que ser 6 semestres em um projeto só. Vê. Aí a gente analisa cada caso. É o mesmo caso para aquela profissional lá em cima, Jéssica, um item ali aqui, profissionais na área de administração. 4 pontos por semestre. Ah, mas eu fui estagiário, por exemplo. Eu fui estagiário só por 2 meses. Conta. Vê, a gente conta no semestre, e aí a gente tem uma tendência a fragmentar. Ah, se é por semestre, 1 ponto, um semestre tem 6 meses, e ele só ficou 2 meses, a gente vai dar o 0,25, certo? Ah, mas foi 4 meses, 5 meses e meio, aí a gente arredonda para os 6, mas se for assim, PIB que eu fiquei só 3 meses, a gente vai dividir, vai dar 0,5, sabe? Agora, se faltou ali 1 mês para fechar, daí 0,75, alguma coisa assim. A gente tende sempre a beneficiar vocês quando não tiver faltando esse muito pouquinho, sabe? Agora, sim, só ficou 1 mês, aí vai ganhar só 0,25. Aí está muito distante de fechar o semestre, sabe? Que às vezes está faltando 1 dia, 2 dias para fechar o semestre. Agora, se tiver, foi só 1 mês, aí é fragmentado mesmo, é dividido, entendeu? Entendi. Acho que fecharam as mãos, as perguntas. Pode prosseguir, professora. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tu lembra, Jéssica, de mais alguma coisa também? Pode Eu falar, se tu coloquei lembra uma alguma. pergunta no chat. Ah, tá. Eu queria saber se avaliação de artigo, porque eu faço avaliação de artigo tanto para revista quanto para congressos, se ele pode se encaixar e em qual seção do barema entraria. Desce ali, Jéssica, por favor, em produção acadêmica. Se nós temos o item de avaliador de periódico e avaliador em extensão, vamos ver se tem alguma coisa em extensão. Ele pode entrar em outros, a gente não tem específico para, talvez no de doutorado, Jéssica. Esse é o de doutorado. O de doutorado, tá. Então, a gente não tem específico para avaliador de periódico e de evento científico, ele pode entrar em outros. Vai depender o tipo do evento. Se, por exemplo, um evento de extensão, fui avaliador do NSEX, que é o evento que nós temos atualmente na UFPE de extensão. Aí ele entra dentro de atividades acadêmicas e de extensão em outros. Certo, no caso eu já fui de congresso e eu sou de revista. Pronto. Aí ele entra em pesquisa. Pesquisa. No outros de pesquisa. Certo, ótimo, obrigada. Acho que Sávio queria falar, pode falar, Sávio, fica à vontade. Ô, professora, onde é que eu acho esse sistema de avaliação novo dos artigos? A senhora sabe? Eu estou procurando, não estou achando de jeito nenhum. Não está achando? Jéssica, tu lembra que nós tínhamos uma lista desses periódicos? A última reunião presencial que nós tivemos, o professor Henrique mostrou, os quartis do Scopus são usados para as classificações em Q1 e Q2. Eu não sei, Jéssica, se os quartis do Scopus é que vão ser usados. Tu lembra disso, Jéssica, que foi falado? São os quartis do Scopus que definem o muito bom, o fraco e o regular, é isso? A gente colocou no Instagram, depois eu posso até destacar lá, sabe, para você, esse quadro geral que o coordenador tinha apresentado na reunião, a gente transformou em publicação no Instagram, não como se já tivesse, né, sendo
rigorosamente utilizado, mas como será, né? De forma gradual, como você falou. E aí a gente vai destacar lá no Instagram, sabe? Aí você pode ter acesso por lá, tá bom? Tá bom, obrigado. Isso. A Iane está aqui dizendo que tem um post no Instagram sobre isso. Uhum. Isso mesmo. Acho que tá, salvo engano. Outra coisa que a Jéssica vai dar um recado para vocês aqui é sobre não deixar para a última hora para se inscrever. Diz aí, Jéssica, o pagamento do banco, diz aí. Exatamente. Assim, uma dica, né, e foi muito pertinente a professora Carla destacar agora, é que é o seguinte, o pagamento para quem, né, for realizar a taxa de inscrição, realizar o pagamento, você vai verificar que o banco, o pagamento ele é exclusivo pelo Banco do Brasil, né? Isso aí é algo adotado porque da Administração Pública Federal, o banco é o do Brasil. E aí tem várias questões, né? Então, pessoas que não são correntistas do banco, então não conseguem fazer o pagamento via aplicativo. E considerando isso, é importante que o candidato se prepare antes e realize essa inscrição antes para que possa dar tempo, não deixar para a última hora e não incorrer de, por exemplo, você está realizando a inscrição já fora do horário comercial do banco, aí você no sistema consegue fazer a inscrição, vai gerar o boleto, mas você não consegue pagar porque passou o horário comercial, por exemplo, do banco, você não é correntista, não consegue pagar via aplicativo. E aí, esse comprovante de pagamento, ele vem automático para o sistema, mas se o sistema ele faz a verificação que foi fora do horário estabelecido no edital, essa inscrição fica automaticamente indeferida. Então, é importante se atentar para isso. Exato. E outra coisa que a gente pede para vocês é não deixe para as 23 horas e 59 minutos, porque o SIG é muito instável, tem dias que ele funciona, tem dias que ele não funciona. Nós já tivemos candidato que estava no SIGA, ele entrou em loop e não conseguiu realizar, e quando ele conseguiu que o SIGA lá funcionou por algum motivo, ou da conexão de internet dele, ou o que foi, passou das 23 horas e 59 minutos e deu 00:05 e a inscrição não foi homologada. A gente fica muito triste quando isso acontece, mas infelizmente as regras é o que está no edital, né? E de novo, nós temos o maior prazer em receber as candidaturas de vocês. Nós temos, quanto mais candidaturas, quanto mais opções de debate, de ver projetos bacanas concorrendo, a gente, né, tem mais chances de ter aí projetos mais bacanas. Então, assim, a gente fica muito triste quando uma candidatura não é homologada por falta de um documento, porque passou 5 minutos, né? E a gente quer ver todos vocês aí participando de todas as etapas e chegando até a final, né, do processo de seleção. Então, não deixem para a última hora, que todo ano a gente, infelizmente, presencia isso, de ver o candidato que nadou e morreu na praia por conta do sistema, por conta do pagamento da taxa do banco, que o banco não aceitou mais, não processou, por um documento simples que ficou de fora, tá certo? Fique à vontade, Jéssica. Iane. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu não sei, perdoem pelo atraso, eu estava em aula, não tive como chegar antes, mas eu teria 2 dúvidas, me perdoem se já tiverem respondido. A primeira, Jéssica, tu sabe me dizer se naquela parte da isenção, é lá que a gente coloca aquela carta de provável concluinte, não é? No campo da isenção, não. No Sim. campo da isenção é o documento que você se enquadra em um dos perfis lá habilitados para solicitar essa isenção. Então, seja comprovante de CADE único ou graduando da universidade, são alguns casos que têm essa possibilidade de pedir isenção. E a declaração de provável concluinte, que é um outro documento, é em outro campo, que é na parte de diplomação.
não tiver o diploma ainda, aí você vai colocar a declaração de provável concluinte nesse campo. Tá certo. Obrigada, eu confundi. A outra pergunta é, já que o SEMEAD, ele vai ser depois das inscrições, a gente não coloca nada de SEMEAD, porque não vai ter apresentado, então é só, tipo, a carta de aceite, não tem como a gente anexar no currículo, né? A carta de aceite você pode anexar. Jéssica, mostra de novo lá a pontuação por titulação, não, por científica lá, né? Eu comentei antes, Iane, é assim, você pontua ali na letra C. Não, na próxima, então, produção acadêmica, na letra D. Veja, você pontua aqui de duas formas, uma pela apresentação e outra pela publicação do artigo, tá? Então, a apresentação você não vai ganhar pontuação, porque o evento não ocorreu ainda. Então, não tem como a gente pontuar, porque a gente não sabe se você vai apresentar ou não vai apresentar. Mas a publicação nos anais do Congresso, como a inscrição do evento já vai ter ocorrido, você anexa, então, a carta de aceite e um comprovante de que você se inscreveu. Aí a gente consegue pontuar, tá? Mas aí eu quero te lembrar a mesma coisa que eu disse para o Sávio. Veja que nós temos um máximo de 2 trabalhos só, que vão ser pontuados. Então, se você tem 5 trabalhos em 5 trabalhos em eventos, a gente só vai pontuar 2. Se você apresentou em anos anteriores, publicou em anos anteriores, no ENAMPAD, por exemplo, do ano passado, se você teve 2 artigos no ENAMPAD do ano passado e desse ano, já deu a pontuação máxima. Você até pode anexar 5 trabalhos, mas a gente só vai pontuar 2, tá certo? Perfeito. Porque é o que está dito aqui no edital, ó. Máximo de 2 trabalhos, 5 pontos é o máximo, você vai ganhar 2,5 pontos por cada evento que você apresentou. Aí você colocou um terceiro evento, não vai publicar, não vai pontuar, tá certo? Só vai pontuar até um máximo de 2. Obrigada. E a outra coisa que eu comentei, Iane, quando é para publicação comprovante de trabalhos publicados em revista, basta a primeira página do artigo, onde conste todas as informações, a ficha catalográfica do artigo, que vem as informações completinhas do nome da revista, né, do ano que foi publicada, a página, ISSN, o seu nome, título, mas toda a informação da revista, o DOI da revista, tá? Não precisa anexar o artigo todinho, não. Porque geralmente o artigo tem 16 páginas, 20 páginas, não precisa colocar todas essas páginas. Basta a primeira página, tá certo? Tá certinho. É isso. E aí, alguém quer tirar mais alguma dúvida? Sobre as aulas, o horário das aulas. Eu sei que tem de manhã e de tarde. A pessoa tem que fazer os 2 turnos ou é um só? Pronto, nós vamos ter um outro encontro, acho que ainda essa semana, na quinta-feira, né, Jéssica, que está marcado, também virtual, nós vamos ter um encontro em que os atuais mestrandos e doutorandos vão dar umas dicas para vocês, né, de como conciliar trabalho com as aulas, as dicas que vocês queiram saber, né, de que eles queiram, né, e puderem dar, porque às vezes tem algumas coisas que até nós, professores, né, acabamos não falando por questões éticas e tal, mas os mestrandos entre vocês vão poder perguntar e eles vão poder responder se acharem pertinente. Enfim, mas as aulas, elas acontecem presenciais, nós só temos disciplinas presenciais no Propad, e elas são oferecidas no turno da manhã e da tarde. E aí, todo semestre, a nossa grade de horários muda. Então, por exemplo, esse semestre, eu não estou dando aula esse semestre, eu dei aula no semestre passado. E a minha disciplina acontecia, se eu não me engano, era quinta-feira de manhã. Ah, mas esse semestre que vem agora, eu estou dando aula na graduação de manhã. Então, no próximo semestre, eu vou ter que dar aula, talvez à tarde, na quarta-feira à tarde. Então, essa previsão de quais dias da semana e em que turnos você vai ter de aula, a gente não consegue passar para você.
você vai ter uma quantidade mínima de créditos que você precisa fazer, que a Jéssica mostrou na apresentação, no início, né, Jéssica? São 24 créditos no Propad. Cada disciplina de 60 horas representa 4 créditos, e as de 30 horas representam 2 créditos. Então, você vai estar dentro de um campo temático, com o seu orientador, que vai lhe indicar quais as disciplinas você deve fazer. Para o mestrado, tem obrigatória, né, Jéssica? Tem algumas obrigatórias, para o doutorado também, né? E essas disciplinas obrigatórias você vai ter que fazer no dia e no horário que for disponibilizado. Jéssica, esse semestre, o que nós temos de obrigatória para o doutorado? Você lembra o dia e o horário? Doutorado esse semestre está na segunda-feira pela manhã. Pronto. E aí tem que fazer na segunda-feira de manhã. Ah, mas eu não consegui porque eu estou trabalhando e não consegui dispensa na segunda-feira de manhã. Dá para esperar para o ano que vem? Aí quem vai dizer isso é o orientador, tá? Aí o orientador vai dizer, no mestrado geralmente não dá para esperar, porque vocês têm só um ano para fechar todos os créditos, né, Jéssica e Yane, porque tem que no ano seguinte trabalhar na qualificação, e Jéssica, a nossa servidora, secretária, também é mestranda, viu? Então, ela entende muito bem as dores de vocês, porque ela está vivendo na pele a mesma coisa. Então, geralmente, o mestrado precisa fechar todas as disciplinas no primeiro ano, e o doutorado faz as disciplinas em 2 anos. E daí, já adiantando algumas coisas. Ah, mas eu já fiz um doutorado, um mestrado, né, Sávio? Posso aproveitar disciplinas? Diz aí, Jéssica. Pode sim. A gente tem nosso regimento interno, né, que prevê essa possibilidade de aproveitamento de créditos cursados no mestrado para o doutorado, e tem os critérios lá, né? Então, tem tempo de validade, um leque de situações, mas é possível sim. Então, uma vez o candidato se tornando aluno regularmente matriculado no Propad, ele faz esse pedido via SIGA agora, vai ser analisado por uma comissão, e aí, dentre essa possibilidade, tendo deferido alguns pedidos, né, das disciplinas que foram solicitadas, você pode dispensar aí créditos a cursar durante o curso. É isso. E muitas vezes também os alunos fazem uma disciplina no Propad como ouvinte, né? Essa é uma prática bastante comum, né? E aí, caso alguém não vá se candidatar esse ano, por algum motivo não vai conseguir se candidatar esse ano, é uma recomendação que para o próximo ano, né, o semestre de 2026.1, acompanhe as redes sociais, porque tem lá a opção, né, tem lá um período de solicitação de matrícula como aluno ouvinte, que não tem vínculo com o programa, mas que vai assistir um semestre de aula, e ao final desse semestre, tendo concluído com sucesso a disciplina, vai ganhar uma declaração, né, Jéssica? E depois, quando participar do processo de seleção e for aprovada, essa disciplina já conta como disciplina cursada, né? Ela é aproveitada e dispensa a disciplina. Então, Karine, depende muito de cada situação. Por isso que eu te disse assim, essas dicas o pessoal do mestrado e do doutorado pode dar para vocês. Talvez você possa fazer uma disciplina eletiva, ou você já fez, ou você fez em outro estado, às vezes acontece isso também, né? Cursou num outro PPG, uma disciplina, então isso pode vir a fazer parte dos seus créditos, né? E aí isso acaba, de uma certa forma, aliviando a sua carga de sala de aula diária, né? O pessoal vai dar uma... Professora, oi, perdão, a senhora já falou isso, é só para confirmar mesmo, nenhuma das disciplinas do doutorado, elas são oferecidas online, são todas, sem exceção, presencial? Todas. Nós temos uma única possibilidade neste momento. As regras mudam, você sabe, né, Joyce? Assim, daqui a pouco sai uma nova legislação, uma nova portaria, uma nova normativa aí que cria um novo cenário, né? Mas neste momento, até este momento,
com as disciplinas presenciais. Nós temos uma única situação em que pode acontecer uma disciplina remota, que é quando nós temos uma disciplina de internacionalização, que é lecionada em parceria com alguma universidade de fora, e aí nós temos um momento totalmente síncrono, né, uma participação síncrona entre os estudantes e professores dessas universidades. Isso sim pode acontecer e pode ser totalmente virtual. Nós temos algumas situações que é da universidade, né, que está institucionalizado, que são, choveu muito, está numa situação de chuva, alguma situação assim, e aquela aula passa a ser remota. Isso já aconteceu, né, Jéssica? Acontece, assim, com uma certa frequência, de a gente ter um único encontro, que ao invés de ser presencial, este encontro vai ser remoto. Mas de praxe, nós temos as disciplinas presenciais no CCSA. Mestrado e do doutorado, dos dois. Isso. E as turmas são juntas, tá? As únicas disciplinas que a turma do doutorado tem sozinho, que não entra mestrando, são algumas disciplinas obrigatórias do doutorado, que aí é específico para o doutorado. Mas na maioria, a grande maioria das disciplinas, todas elas, as turmas vão estar juntas, os mestrandos e os doutorandos. Geralmente são turmas bem pequenas, viu, Joyce? São turmas aí de 10 alunos, 5 alunos. Às vezes nós temos turmas maiores, né? Disciplinas como, por exemplo, a de didática do ensino superior chega a ter 16 alunos, né? 15 alunos. E aí também depende quando tem ouvintes, né? Aí soma também um pouquinho mais. Porque depois, Joyce, você vai ter que conversar com seu orientador ou sua orientadora, porque tem que fazer as disciplinas de linha de pesquisa. E se você viu o edital, bota lá, Jéssica, as vagas por linha de pesquisa, por favor. São poucas vagas, né? São 26 no total, né, Jéssica, para mestrado, e acaba sendo pouca gente, bem pouca gente, então as turmas são pequenas. Deixa eu subir aqui. Agora. Aqui. Essa, né? Essa aqui? Isso. E nem está discriminado por professora, mas veja o caso da professora Josete, que ela tem, que está só ela no campo temático dela, né, de finanças. Ela está solicitando 2 mestrandos, 3 mestrandos, não é isso? E um doutorando, 3 mestrandos e um doutorando, são só 4 pessoas. Então, quem for de finanças vai estar numa turma praticamente de 4 pessoas. Às vezes, esse doutorando é um aluno que fez o mestrado, então ele já cursou, aproveitou os créditos, né? Então, assim, tem várias situações aí que vai mostrar, assim, até mesmo aonde você vai fazer essas disciplinas, né? Porque às vezes o aluno faz disciplina em outro curso de mestrado ou doutorado da UFPE, e até mesmo fora da UFPE, é possível que aconteça. Aí, claro, tem situações para isso, sabe? Mas isso a gente fala depois que vocês entrarem no mestrado, no doutorado, né? Isso é uma conversa para depois. Mas, assim, é flexível. Sim, obrigada. É flexível dentro da nossa inflexibilidade, né, Jéssica? Tem essas duas questões aí, né? Pronto. O que mais vocês gostariam de saber que a gente pode responder aqui sobre a parte burocrática do processo de seleção? Professora, eu estou com uma outra dúvida com relação aos artigos. Pode falar. Seguinte, anteriormente, por exemplo, eu tenho um artigo publicado na Revista de Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão. Aí, anteriormente, naquele outro sistema, a pontuação dele era A2, e aí pegava também a área de administração. Quando eu jogo aqui num site que se propõe a avaliar pelo novo modelo, pelo novo critério,
esse artigo nem aparece, né? Essa revista nem aparece. Separou mesmo, foi cada área agora só vai pontuar um artigo de administração, só vai pontuar administração. Vixe. E eu me ferrei também, viu? Eu passeava muito por outras linhas. Eu também me ferrei, porque a minha área é sustentabilidade. Tem uma interface gigante com várias outras áreas, e também me ferrei por conta disso. Também. Eu tenho um artigo que já está na parte de edição de texto da gestão.org, do Propad. Ah, sim, que bacana. Tem como ele pontuar, porque ainda está na fase de edição de texto, né? Quer dizer, eu acredito que já foi aceito, né? E está só editando, né? Como é que eu posso fazer? Se você tem a carta de aceite, Não tá, tem. ele pontua. Não? Você pode escrever para a revista. Tá no sistema da revista, tá aparecendo já como aceite. Edição de texto, assim, eu enviei o artigo, né, para avaliação, foi avaliado, eu enviei as revisões requeridas, aí na parte de avaliação aparece submissão aceita e já está na parte de edição de texto, que é o passo seguinte. De edição de texto para publicação, edição de texto, que eu acredito que é publicação. Se aparecer essa informação de que foi aceito para publicação, que ele está no estágio de editoração para ser publicado, serve. Se não, é mais fácil você pedir a Diogo que ele lhe dê uma declaração, um ofício com o logo da revista dizendo o artigo foi aceito, está na fase de editoração e deve ser publicado em breve, né? Porque como agora é fluxo contínuo as publicações, então não tem mais volume e tal, é fluxo contínuo, né? Então ele pode ser publicado a qualquer hora, né? Mas aí talvez se essa informação não vem explicitada na informação que está lá na plataforma, né, na interface que aparece para você, aí talvez seja melhor você, para garantir esse pontinho, é melhor talvez pedir para Diogo uma declaraçãozinha. Tá bom, obrigado. Tá bom? Então... Acho que estamos para o final, né? Se tiver mais dúvidas, podem falar, o espaço aberto aqui hoje para vocês. Mais alguém? Pronto, então eu acho que é isso, né, Jéssica? Acho que... Sim. Bom, e aí vocês têm o e-mail do Propad, né? Tem também as redes sociais do Propad, tem acesso, Jéssica pode publicar, botar na tela aí, por favor, o e-mail do Propad, né? Mas acho que todos que chegaram até aqui, chegaram porque sabem o e-mail do Propad, estão acompanhando nas redes sociais. Vocês podem escrever para a gente, pode telefonar também, né? E a gente responde para vocês as dúvidas do edital, tá certo? Então, se alguém quiser entrar em contato conosco para outras dúvidas, fique à vontade que teremos maior prazer em responder. Eu vou parar a gravação aqui.